Presidente, transmissão iniciada. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, constatando a presença de quórum, declaro aberta a 21ª sessão ordinária, 12ª em formato telepresencial da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 2 de julho de 2020. A secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 25 de junho de 2020, quinta-feira, às 9 horas, 11ª em formato telepresencial, transmitida pelo canal de YouTube TCRN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros Maria Adélia Salles, Carlos Thompson Costa Fernandes, os conselheiros substitutos Marco Antônio de Moraes e Montenegro, Ana Paula de Oliveira Gomes e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Otto Moreno de Medeiros Alves. Registradas as presenças das secretárias das sessões, diretoria de informática e assessores de gabinete. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 19ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. A excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes registrou seu pedido em prol da servidora Valdelúcia Barbosa para a doação de sangue de qualquer tipo, na íntegra em vídeo anexo 1. O excelentíssimo senhor conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro propôs voto de pesar pelo falecimento do senhor Severo Câmara, vítima do Covid-19, na íntegra em anexo 2. Ordem do dia. Após propositura do voto do processo número 4352/2019-TC, pela relatora, conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes fez algumas ponderações, ressaltando os julgamentos que a primeira Câmara vem fazendo em processos semelhantes e manifestando sua preocupação em não estar resolvendo o problema, sugerindo que o feito seja convertido em diligência, na íntegra em vídeo anexo 3. A excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes justificou e manteve seu posicionamento, na íntegra em vídeo anexo 4. O excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes acrescentou algumas ponderações e manteve sua sugestão de converter os autos em diligência, na íntegra em vídeo anexo 5. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente Paulo Roberto Chaves Alves manifestou seu posicionamento com a preocupação de se encontrar uma solução conciliadora para o município, sugerindo um prazo maior para que o município se adeque, na íntegra em vídeo anexo 6. A excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes destacou sua preocupação com o município, adequando seu voto com as sugestões propostas pelos conselheiros presidente Paulo Roberto Chaves Alves e Carlos Thompson Costa Fernandes, ficando o processo como cautelar de ofício e seu julgamento à unanimidade. O excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes parabenizou a excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes por sua sensibilidade evidenciada neste julgamento. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente Paulo Roberto Chaves Alves também parabenizou a relatora, que com sua sensibilidade conseguiu adequar a situação, e ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes por suas importantes sugestões. A excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes agradeceu a todos e destacou que foi uma decisão feita a 6 mãos. A sessão foi encerrada às 10h25. É só, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo nenhuma proposição ou emenda, considero-a aprovada. Ordem administrativa. Não havendo também quem queira fazer uso da ordem administrativa, passo à ordem do dia e a relatar um processo que foi incluído, que eu incluí na pauta. Ele tem o número de 6.247/2019, da Prefeitura Municipal de Galinhos. Joseneide Cunha de Medeiros é a responsável, apuração de responsabilidade, exercício de 2015. Relatório. O processo em epígrafe trata-se da apuração de responsabilidade quanto à gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Galinhos do exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Josineide Cunha de Medeiros.
em informação inicial de número 490/2019, a Unidade Técnica da Diretoria de Administração, a DAN, sugeriu a citação da gestora mencionada, a fim de prestar esclarecimentos sobre as irregularidades detectadas. Deferido o pedido de citação por esta relatoria, a DAE expediu o mandado de segurança e que não se efetivou por motivo de ausência do destinatário. Em evento 16, consta cópia do aviso de recebimento comprovando as 3 tentativas de entrega da correspondência em dias e horários distintos, apresentando como motivo de devolução o item 7, ausente. Por fim, fora encaminhada nova citação, que também não se efetivou pela razão já apontada. Desta feita, a DAE expediu despacho para informar que efetivou pesquisas e com endereço utilizado nas comunicações próximas. Mesmo assim, para resguardar os seus atos, a referida diretoria requeriu a esta relatoria a citação por meio da publicação do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, nos termos do parágrafo 1º, inciso 3º, do artigo 45 da Lei Complementar 464/2012, o que for acatado. Entretanto, apesar de efetivada a citação em Diário Oficial desta Corte de Contas, a gestora em epígrafe não apresentou defesa, razão pela qual foi declarada rével e ato contínuo foram os atos encaminhados ao parquet especial. Estado a se pronunciar, o Ministério Público se manifestou através de parecer certo em evento 38, opinando pela irregularidade da matéria, nos termos do artigo 75, inciso 1º, da Lei Complementar 464/2012 e pela aplicação das penalidades de multa a responsável na forma sugerida pela unidade técnica, salvo quanto à sugestão de imposição de sanção pela ausência de remessa do comprovante de publicação do réu. É o que importa relatar. Vou à fundamentação e voto. Primeiramente, é imperioso apreciar e reconhecer de ofício uma questão preliminar, face à competência do TCE para julgar as contas do chefe do Poder Executivo na qualidade de ordenador de despesa. Aí vem toda aquela situação já conhecida por demais desta Câmara, que eu vou pular para ganhar tempo. Desta forma, o que se extrai do julgado é que este limitou os efeitos da decisão para nos fins previstos do artigo 1º, a linha G da Lei Complementar 6490, que trata de inexigibilidade, também já conhecido dos senhores pertencentes a esta Câmara. Ressalto, por fim, que esta temática processual foi analisada pelo pleno deste tribunal, já em várias sessões e vários processos, que também já é do conhecimento. Importa-se destacar ainda que, por se tratar de apuração de responsabilidade na gestão fiscal e pelo fato da prefeita não atuar como ordenadora de despesa, e sim como gestora orçamentária e fiscal, não será emitido parecer prévio disciplinado nos moldes da resolução número 31/2018. Da análise do mérito. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao instituir a obrigatoriedade da apresentação do relatório de execução orçamentária, REUS, e da gestão fiscal, RGF, colocou em destaque, também isso já é muito conhecido já da Câmara, desta feita, para fiscalizar a atuação do administrador público no que tange ao cumprimento das normas atinentes à gestão fiscal, também já do conhecimento dos senhores. Vou aos pontos. 1.A, da não publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro e do segundo semestre de 2015.
o RGF como instrumento de transparência da gestão fiscal, criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivo, controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento por parte dos entes federativos da Lei de Responsabilidade Fiscal. No tocante à publicação do RGF, determinava o parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 7 da Resolução número 4/2013, norma vigente à época dos fatos, que foi abrogada pela Resolução número 11/2016, que disciplina o seu artigo 9º, parágrafo 1. Também um parágrafo que eu vou ganhar tempo na relatoria desse processo. No caso subexame, o corpo instrutivo constatou que a documentação apresentada pela responsável não comprova a publicação dos RGFs do primeiro e segundo semestre de 2015, nos moldes de que determina o artigo 55, incisos da Lei Complementar Federal número 101/2000, uma vez que os RGFs não foram publicados em suas versões completas. O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal traz luz à problemática ao elencar cada um dos instrumentos, também já do conhecimento dos senhores, o artigo 48, vou seguir em frente, assim afiguram-se elencados entre os instrumentos de transparência da gestão fiscal, devendo ser-lhe dada ampla divulgação um relatório de gestão fiscal em suas versões completa e simplificada, tornando exigência legal a publicação de ambos para fim de atendimento ao disposto na referida lei. Importa destacar que o artigo 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 8º da Resolução número 011/2016 revogou o artigo 6º da Resolução número 04/2013 TCE. Destaque ainda que, ante a verificação pelo corpo técnico da ADAM, da ausência da publicação da versão completa do RGF do primeiro e segundo semestre, conforme demonstrativo tabela incerta às folhas 5 do evento 4 desses autos, constata violação ao disposto no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 3º da Resolução 04/2013, abrogada pela Resolução 011/2016, artigo 9º, parágrafo único, cumulado com o artigo 55, inciso e parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual aplico a multa de 30% dos vencimentos anuais da senhora Joseneide Cunha de Medeiros, prefeita de Galinhos, no exercício de 2015, prevista no artigo 31, inciso 5º da Resolução 011/2016, TC, cumulada com o artigo 5º, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal número 10.028/2000. 1b, da ausência de publicação do relatório resumido da execução orçamentária, REO, de 2015. Então, vem a legislação sobre o réu, que eu vou também pular por economia processual, e também da Lei de Responsabilidade Fiscal, também já conhecida dos senhores. Esta feita conforme consta em tabela folha 7/8 do evento 4, inseta a informação técnica inicial, incerta, melhor dizendo, em informação técnica inicial, o corpo instrutivo verificou que os demonstrativos componentes do relatório da execução orçamentária, o REO, relativos ao segundo, quarto e quinto bimestre de 2015, não foram publicados, e os relativos no primeiro, terceiro e sexto bimestre foram publicados de maneira incompleta na imprensa oficial do município, configurando-se assim em afronta ao princípio da publicidade e da transparência dos atos administrativos, além da violação às determinações previstas no artigo 48, 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal e na resolução desta Corte em vigor.
Por conseguinte, ante a conduta omissiva da gestora em comento, constato violação ao disposto no artigo 3º da Resolução número 04/2013, abrogada pela Resolução número 011/2016, artigo 4º, cumulado com o artigo 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual aplico a multa prevista no artigo 33, inciso 1º, a linha C da Resolução número 011/2016, TC, no seu valor máximo por tratar-se de irregularidade relativa a todos os eventos dos réus do exercício financeiro em apreciação. 1C, quanto à ausência do envio dos comprovantes da publicação dos réus em meio eletrônico CIAI. A unidade técnica desta Corte, no item C da conclusão incerta em informação inicial, apontou a ocorrência de irregularidade em epígrafe e sugeriu o seguimento da instrução processual e a citação da senhora Joseneide Cunha de Medeiros, para fim de defesa. Em contrapartida, o Parquet de Contas ofertou opinião contrária, manifestando-se pela não imposição de multa em face do atraso na remessa dos comprovantes de publicação dos réus, haja vista que a ausência da publicação dos aludidos relatórios, caso de maior gravidade, já está sendo punida nesses autos. Ademais, conforme se vê em julgados desta Corte de Contas, a seguir transcritos, a ausência ou atraso na publicação dos réus e do RGF absolve a falta ou envio tardio do respectivo comprovante de publicação. E aí vem os exemplos também já conhecidos desta Câmara, o bis e idem, né? E eu vou passar adiante. Portanto, filio-me aos precedentes acima transcritos, e quanto à imposição de multa pelo não envio dos comprovantes de publicação dos réus em meio eletrônico CIAI relativos ao segundo, quarto e quinto bimestre de 2015, tenho por necessário divergir da vênia da informação técnica inicial, evento 4, e posicionar-me em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas para deixar de imputar sanção à impropriedade em destaque em respeito ao Instituto Processual do bis in idem, vez que se trata de avaliação conjunta com irregularidade de maior abrangência, qual seja a ausência de publicação no relatório resumido de execução orçamentária, o réu do mesmo exercício, e já devidamente sancionada no item anterior deste caderno processual. Concluindo o voto ante o exposto em consonância com o parecer ministerial e discordando parcialmente da sugestão do corpo instrutivo em informação técnica, voto pela irregularidade da matéria nos termos do artigo 75, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 464/2012, imputando a senhora Joseneide Cunha de Medeiros, prefeita do município de Galinhos à época dos fatos, as seguintes sanções administrativas. A. Quanto à ausência de publicação dos RGFs, primeiro e segundo semestre de 2015, constato violação ao disposto do artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 3º, da Resolução número 04, abrogada pela Resolução 011/2016, TC, artigo 9º, parágrafo 1º, cumulado com o artigo 55, seus incisos, e parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual aplico a multa de 30% sobre os vencimentos anuais da gestora prevista no artigo 5º, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal 10.028/2000. B. Quanto à ausência de publicação dos réus segundo, quarto e quinto bimestres e a publicação incompleta do primeiro, terceiro e sexto bimestre de 2015, constato violação ao disposto no artigo 3º da Resolução 04/2013, abrogada pela Resolução 011/2016, TC, artigo 4º, cumulado com o artigo 52 e 53
da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual aplico multa técnica prevista, multa única, melhor dizendo, prevista no artigo 33, inciso 1º, a linha C da resolução número 011/2016, no valor máximo de R$ 5.000, por tratar-se de irregularidade relativa a todos os eventos dos réus no exercício supramencionado. Por fim, voto pela expedição de notificação ao Ministério Público Estadual com o escopo de dar ciência das irregularidades perpetradas pela gestora responsável nos termos do parágrafo 3º do artigo 75 da Lei Complementar /2012. É como voto no único processo da minha pauta. Não tendo mais o que relatar, passo a palavra à conselheira Maria Adélia Salles. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores conselheiros substitutos, do Ricardo, procurador, servidores, e saúdo também a sociedade civil que nos acompanha por meio do canal YouTube. Presidente, eu tenho um único processo, é o processo de número 9.838/2010, é um relatório anual do exercício de 2008, do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Touros. O responsável é Lucrécio Gomes de Oliveira. Relatório. Trata os presentes autos de relatório anual do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto do SAAI de Touros, RN, referente ao exercício de 2008. O corpo executivo detectou não só a inobservância do prazo determinado na resolução de número 012/2007, TCRN, para encaminhamento das contas anuais, artigo 22, como também a ausência das seguintes documentação: a. Demonstrações contábeis, balanço orçamentário, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. B. Relação dos ordenadores de despesa. C. Relatório de gestão. D. Certificado da auditoria de gestão. E. Pronunciamento da autoridade máxima da entidade sobre as contas. F. Parecer do órgão superior de controle interno da entidade. G. Inventário e demonstrativo dos bens patrimoniais adquiridos no decorrer do exercício. E H. Relação das comissões de licitação permanente e especial designada para o período. Diante de tais pontos, restou sugerida a notificação do responsável para esclarecer as incongruências no balanço orçamentário da entidade e que fosse enviado o restante da documentação exigida pela resolução de número 12/2007 TCRN. Notificado, o responsável não se manifestou. Conforme a informação do corpo técnico, sugeriu a irregularidade das contas, bem como a citação do responsável para a apresentação de despesa. Citado, o senhor Lucrécio Gomes de Oliveira, então diretor-presidente do SAAI Touros, novamente permaneceu inerte, sendo declarado rebelde. O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra da procuradora Luciana Ribeiro Campos, sugeriu a notificação do gestor do SAAI Touros para apresentação de documentos. Notificado, o então gestor, o senhor João Maria França, apresentou petição requerendo prorrogação de prazo que restou indeferido. Com nova vista dos autos, o representante do Ministério Público sugeriu a citação do responsável em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, quanto à matéria posta no parecer. Novamente citado, o responsável nada apresentou. O Ministério Público de Contas, em intervenção final, sugeriu a irregularidade das contas com aplicação de multas. É o relatório e passo ao voto. As contas sob análise em contas maculadas por impropriedades formais, não sanadas em razão da revelia do responsável, senão vejamos. A. Descumprimento da resolução de número 012/2007 TCE. O desatendimento às determinações e aos prazos estipulados pela resolução disciplinadora da matéria não comporta ilações subjetivas, senão acompanhada de prova. Trata-se, portanto, de matéria de critério objetivo e, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior capaz de justificar a omissão e a mora supracitadas, entendo, devido à aplicação da sanção prevista na resolução de número 012/2007 TCE, artigo 28, inciso 1º, a linha B. Outro sim, a equipe técnica desta Corte, ao realizar uma detalhada análise sobre a autarquia em tela, também constatou, quanto aos dados do CIAI, as seguintes falhas. A. Ausência de informações nos anexos 13, 21, 23, 25 e 28 CIAI, conforme exige o artigo 11 da resolução de número 012/2007 TCE. E B. Preenchimento incorreto dos anexos 14 e 26 CIAI.
No presente caso, o gestor responsável não demonstrou o cumprimento dos dispositivos incertos nas normas internas aplicáveis ao tema. Desse modo, devem ser ratificadas as conclusões dos órgãos instrumentais desta Corte. B. Do balanço patrimonial e das variações patrimoniais. Quanto aos resultados do balanço patrimonial e das variações patrimoniais, o Parquet Especial destacou que estes não puderam ser analisados uma vez que os demonstrativos não foram acostados aos autos em razão da revelia do responsável. Esses demonstrativos são de grande importância para a apuração da eficiência da administração em gerir os recursos e o planejamento do orçamento do ente em questão. A omissão do gestor prejudicou a atividade fiscalizatória realizada por esta Corte, impedindo a sua execução de maneira eficiente e capaz, acarretando graves prejuízos ao interesse público. Sendo assim, ratifico todas as razões já fundamentadas pelo Parquet Especial que motivaram o pedido de aplicação de multa ante a ausência de apresentação do balanço patrimonial e das variações patrimoniais. C. Demais falhas formais. Constam nos autos outras falhas de cunho formal, que, somadas às demais de maior gravidade, ocasionam a desaprovação da matéria. Sendo assim, ratifico todas as razões já fundamentadas pelo Corpo Técnico e Ministério Público de Contas que originaram o pedido de aplicação de multa em razão das irregularidades constatadas no balanço orçamentário e financeiro. Portanto, não tendo o gestor apresentado qualquer justificativa nos autos, mantendo-se inerte frente às citações realizadas no curso desse processo, deve ser aplicada a multa. Conclusão. Do exposto, concordando com o corpo instrutivo e com o parecer ministerial, cujos termos adoto de forma complementar, voto pela aprovação da matéria sob a responsabilidade do senhor Lucrécio Gomes de Oliveira, presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Todos, à época, com fundamento no artigo 78, inciso 2º, a linha B, da Lei Complementar de número 121/94, com a imputação de multa ao responsável no valor total de R$ 9.000, sendo R$ 7.000 ante do descumprimento da resolução de número 012/2007, sendo R$ 1.000 para cada uma das 7 irregularidades elencadas no item A do voto acima mencionado, não envio o preenchimento incorreto dos anexos do CIAI. R$ 1.000, referente à ausência de apresentação do balanço patrimonial e das variações patrimoniais. R$ 1.000, no tocante às irregularidades constatadas nos índices do balanço orçamentário e financeiro. É só, presidente, não tenho mais processo. Obrigada. Não tenho mais processo. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, senhora conselheira substituta, senhor conselheiro substituto, eminente procurador, servidores da casa, senhoras e senhores que nos assistem pelo YouTube. Senhor presidente, eu tenho apenas um processo para relatar na sessão de hoje. É o de número 13.829/2014. Foi do presente de processo de prestação de contas referente à gestão fiscal Com a câmera aparecendo da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, sob a responsabilidade da senhora Fernanda Costa Bezerra, exercício 2013. O corpo técnico emitiu informação conclusiva, sugerindo o acolhimento da prescrição quinquenal, com fulcro no artigo 111, caput da Lei Orgânica deste Tribunal, considerando a prática do ato auditado do ano de 2013 e a emissão da informação inaugural somente no dia 1º de abril de 2019, ou seja, após 5 anos sem qualquer marco interruptivo prévio. Por fim, o Parquet de Contas emitiu parecer de número 143 de 2019 e 27 de maio de 2019, opinando pelo acolhimento da pressão trienal, com o artigo 111, parágrafo 1 da Lei Orgânica, considerando que do registro feito neste tribunal em 16 de setembro de 2014, a informação do corpo técnico, este processo ficou mais de 3 anos paralisado. É o que importa relatar, senhor presidente. Fundamentação. Inicialmente, eu articulo aqui a competência do tribunal para julgar as contas de gestão das prefeituras
notadamente quando não há atuação do gestor enquanto ordenador de despesa, o que dispensa a emissão de parecer prévio, conforme a resolução deste tribunal e questão de ordem decidida pelo plenário. E eu vou dispensar a leitura dessa questão de ordem, dessa articulação aqui, já que é de conhecimento dos senhores. O item 2 do voto, eu vou analisar justamente o aspecto se houve ou não a prescrição. Os fatos apurados destes autos ocorreram no ano de 2013. No entanto, o processo foi instaurado no dia 16 de setembro de 2014. No dia 9 de agosto de 2017, o então diretor da unidade técnica expediu despacho de impulso sugerindo ao relator o pensamento desfeito às contas anuais de governo. Ato contínuo no dia 11 de agosto de 2017, este processo foi distribuído a este relator e no dia 16 de agosto de 2017, o despacho acolheu o sugerido pelo corpo técnico. Com o retorno dos autos, o corpo técnico emitiu informação conclusiva em 1º de abril de 2019, sugerindo que seja mantida a tramitação dos presentes autos virtuais de forma autônoma e acolhida a pressão quinquenal. Na sequência, por meio do despacho datado em 2 de abril de 2019, determinei a remessa dos autos ao parquê de contas que, por fim, emitiu o parecer 143 de 2019, em 27 de maio de 2019, pugnando pelo acolhimento da pressão trienal. Pois bem, como vejo, diferente do que anotou o parquê de contas, este processo não ficou paralisado por mais de 3 anos, aguardando despacho ou pendente de julgamento, portanto, não há de se falar em consumação da prescrição trienal. Todavia, reconheço consumada a prescrição quinquenal, com fulcro no artigo 111, caput da lei orgânica deste tribunal, como sugerido pelo corpo técnico, que prejudica o pensamento aludido, é que dá ocorrência dos fatos que seriam objeto de apuração neste feito, no ano de 2013, no tocante a possíveis irregularidades formais em sede de gestão fiscal municipal. E a primeira informação do corpo técnico, em 1º de abril de 2019, transcorreram mais de 5 anos. Transcorreram-se mais de 5 anos. Diante disso, a cura prejudicial de mérito, suscitada ao passo que declara extinta a pretensão punitiva deste egresso tribunal em relação ao responsável, no tocante aos fatos objeto destes autos, decretando o seu arquivamento. Conclusão. Pelo exposto em consonância com a manifestação do corpo técnico, em dissonância parcial com o parquê de contas, já que ele sugeriu a incidência da prescrição trienal, e eu entendo, acompanhando a informação que houve a prescrição quinquenal, voto pela forma preliminar, pela declaração de ofício da Convenção do Tribunal para julgar a matéria, pelo acolhimento da prescrição quinquenal, com o prejudicial de mérito arguído conforme o artigo 111, caput da lei orgânica, e também, por consequência, pela declaração da extinção da pretensão punitiva deste egresso tribunal em relação à senhora Fernanda Costa Bezerra, no tocante aos fatos objeto destes autos. É como eu voto, senhor presidente, não tenho mais nada a relatar, e agradeço. Agradeço ao conselheiro Carlos Thompson e passo a palavra agora aos conselheiros substitutos, começando pelo conselheiro Marco Antônio Montenegro. Bom dia a todos. Meu presidente Paulo Roberto, conselheiro Carlos Thompson, conselheira Maria Adélia e os conselheiros substitutos, meus colegas. Também extensivo ao canal YouTube, aos servidores desta casa e os assessores. Presidente, eu tenho apenas um processo a relatar, de número 21.140, 2018, terceiro. Interessado, Instituto de Previdência de Coronel João Pessoa. Responsável, Gerson Lopes Moraes. Assunto, contas anuais de gestão de 2015. Relatório. Trata os autos da análise da prestação de contas anuais de gestão referente ao exercício de 2015. O corpo técnico constatou a intempestividade na prestação de contas de 2015 e sugeriu a citação do senhor Gilvanilton Magner de Oliveira, responsável pelo Instituto. Este apresentou defesa afirmando que não foi o responsável por enviar as contas, pois a sua exoneração do cargo de presidente ocorreu em 1º de julho de 2016. Assim, o senhor Gerson Lopes Moraes, responsável pelo envio das contas de 2015, foi citado e apresentou defesa.
o corpo técnico sugeriu a irregularidade da matéria diante do atraso de 258 dias no envio das contas anuais de gestão de 2015 à aplicação de multa. Por fim, o Ministério Público de Contas, mediante parecer na pessoa do procurador Luciano Silva Costa Ramos, reiterou as razões apontadas pelo corpo instrutivo. Proposta de voto. Inicialmente, ressalto que o prazo final para a apresentação das contas anuais de gestão referente aos exercícios 2015 e 2016 ficou estabelecido para a data de 18 de maio de 2017, conforme a resolução de número 28 de 2017. Terceiro, que alterou a resolução número 012 de 2016, terceiro, quanto ao prazo. Ocorre que a resolução de número 28 de 2017, terceiro, criou uma obrigação com vencimento retroativo para um novo gestor, porque inviabilizou o seu cumprimento tempestivo. A responsável que assumiu a gestão em 2017 não poderia cumprir com a obrigação de prestar contas anuais de gestão de 2015, em maio de 2017. Quando, até dezembro de 2016, a obrigação era do antigo gestor. No caso em análise, o senhor Gerson Lopes Maia foi nomeado para o cargo de presidente do Instituto em 18 de maio de 2017, conforme portaria anexa aos autos. Ou seja, o gestor novo foi nomeado no último dia do prazo para prestação de contas do exercício 2015. Assim ficou inviável cumprir com a obrigação de forma tempestiva. Portanto, considerando o atraso na prestação de contas anuais de 2015 e a mudança do gestor após 30 de abril de 2016, entendo, excepcionalmente, pela regularidade da matéria, com base no princípio da irretroatividade da lei penal maléfica estabelecida na Constituição Federal, em entendimento do STJ, ambos citados na proposta de voto e, posteriormente, já pacificado na primeira Câmara desta Corte de Contas, com precedente citado nesta proposta. É a proposta de voto. A conclusão. Face ao exposto, divergindo dos posicionamentos exarados pelo Corpo Técnico e pelo Ministério Público Especial, proponho a regularidade da matéria nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 464 de 2012. É a proposta, senhor presidente, senhores conselheiros. Conselheira Adélia Salles. Acompanho o relator. Conselheiro Carlos Thompson. Também, senhor presidente, acompanho a proposta de voto. Não tem mais processo a relatar, senhor. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra à conselheira substituta Ana Paula. Muito bom dia a todos, excelentíssimos senhores, sociedade civil organizada, saudações. Tenho apenas um processo a relatar, é o de número 6155/2014, regularmente pautado e publicado para o ASO. Assunto: Contas de Governo, competência 2013, unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal de Rui Barbosa. Responsável: Maria Aparecida Cavalcante. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Primeira Câmara de Contas, observando que dispõe a Constituição da República, a Constituição Potiguar e de acordo com o positivado na Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando o teor da súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal e que a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais não exclui o exame dos documentos públicos de responsabilidade dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores coletivos,
analisados e julgados nos termos dos artigos 71.2 da Lei Magna, combinado com 53.2 da Constituição Estadual e normas pertinentes, considerando o juízo positivo para presidir a relatoria do feito, com base no artigo 27 caput da Lei Complementar Estadual 464/2012, considerando que o corpo científico elaborou relatório de auditoria das contas anuais, sugerindo a emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas, em razão da presença de achados auditoriais relevantes, considerando que, citada, a mandatária pública eleita acostou razões defensórias extemporâneas e, com base no princípio da verdade material, acolhia a documentação apresentada, submetendo-a ao crivo da equipe instrutiva, considerando a efetividade das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa no estado processual encontrado pela responsável, haja vista a condição fático-jurídica de revelia, considerando que, conclusivamente, a unidade instrutiva examinou os elementos acostados no feito em sua integralidade, recomendando a emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas em face da subsistência das seguintes irregularidades relevantes. 1. Falta de remessa ao TCRN de documentos exigidos pelos artigos 10 e 11 da Resolução 4/2013, o que infringe o poder normativo deste tribunal, fruto do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Orgânica. 2. Não envio dos decretos utilizados para abertura de créditos adicionais, o que causa óbices à celeridade das ações de controle externo e dificulta a compreensão do modus operandi do regime de créditos suplementares, especiais e extraordinários. 3. As receitas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana e do Imposto sobre Transmissão Onerosa de Bens Imóveis foram superestimadas, o que compromete a inteligibilidade da execução orçamentária e colide com o positivado no artigo 12 da LRF, que trata de previsão da receita, segundo critérios técnicos científicos defensáveis. 4. Consecutivamente, apuração de déficits orçamentários e financeiros, o que compromete a solvabilidade aziendal. 5. Divergências entre os saldos constantes dos extratos bancários comparativamente aos valores registrados no balanço patrimonial, indicando descontrole em termos de conciliações contábeis. 6. Não arrecadação da dívida ativa, o que afronta o preceito elementar da gestão fiscal responsável, fruto do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que não consta nos autos comprovação de qualquer circunstância prática limitadora da ação da gestora, proponho, com fundamento no artigo 22, parágrafos 1º e 2º da Constituição do Estado, em diálogo com o artigo 60 da Lei Orgânica, emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas de governo, submetendo-as ao crivo da função legislativa municipal. Proponho mais, ante as divergências entre os saldos constantes dos extratos bancários comparativamente aos valores registrados no balanço patrimonial, extração de cópia integral do caderno processual com imediata remessa ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, tudo para os fins de direito, fundamento de validade, artigo 1º, inciso 11 da Lei Orgânica. Proponho ainda ampla divulgação do que for decidido em atenção à garantia fundamental individual de acesso à informação. É como proponho o voto neste único processo. Conselheira Adélia Salles. Acompanho a proposta de voto. Conselheiro Carlos Thompson. Acompanho também, senhor presidente. Também acompanho, então, aprovado por unanimidade o voto da conselheira Ana Paula. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando uma próxima para quinta-feira, 9 de julho de 2020, no horário regimental. Obrigado a todos.